17, diz assim: Marcos 1,17, eu vou ler na versão que está aí na tela. Pode botar, Carlinhos, na tela mesmo, isso, que é NVI. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Na versão King James diz pescadores de pessoas. Coloca a versão King James agora, por favor. Enquanto o Carlinhos está achando ali, eu vou ler na minha versão e depois ele replica aí na tela, tá? Para não trazer pressão para o meu amigão. Diz assim: então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia. Ou seja, não vinde somente a mim. Vem aqui, ó, para perto, minha. E eu vos tornarei. Aí entra esse termo aí: tornarei pescadores de pessoas. Pescadores de pessoas. Repita comigo a temática dessa manhã: pescadores de pessoas. Mais uma vez, pescadores de pessoas. Mais forte para ficar gravado: pescadores de pessoas. Deus está nos chamando para isso. Olha, era um dia comum. Aqueles homens haviam acordado para realizarem as suas tarefas diárias, as suas rotinas. Talvez naquele contexto, se aproxima muito ao nosso contexto. Acordar, tomar um café, lavar o rosto, tomar um café, ir para as atividades, quer seja fora ou dentro da própria casa, ganhar o pão de cada dia, voltar para casa, se inserisse a minha rotina, chegar tarde da noite e dormir com um prato na mão, que se tornou comum cada vez mais. Quem nunca dormiu com um prato na mão? Eu penso que aqueles homens estavam vivendo aquilo que era comum do viver deles. Eles estavam desenvolvendo as suas funções naturais com muito zelo, com muita dedicação. Era um dia comum. Era um momento comum. Era o acordar cedo. Era o estar no domingo de manhã e há de convir. Que igreja maravilhosa, olha só que coisa maravilhosa. Tinha que tirar a foto daqui de trás e colocar assim. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha daquilo que Deus está fazendo em Jardim Meriti. Você entende isso? Eu adoro isso. Eu não tenho nenhuma idolatria por número, mas eu adoro. Sabe por quê? Quem tira pessoas de dentro de casa, de uma noite cansativa, ou de uma manhã para refrigério e traz, conduz a uma casa, certamente não é o rostinho bonito, é o poder do Espírito Santo. Entendem isso? É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Poderia, então, tirar uma foto daqui de trás assim, ó, e deixar bem explícito o que Deus está fazendo em Jardim Meriti, porque Ele está fazendo. Veja bem, a rotina daqueles homens se assemelha à nossa rotina, talvez a rotina do hoje, de chegar aqui nesta casa, vencer o sono, vencer a cama, vencer o colchão, vencer o lençol, e estarmos aqui enfileirados, adorando o Senhor de todo o nosso coração, exaltando de todo o nosso coração, cantando louvores de todo o nosso coração, mas como também uma rotina dominical. A diferença é que para aquele dia comum, ele estava perto de se tornar um dia incomum, porque naquele dia, exatamente naquele dia, Jesus estava andando próximo àqueles homens, próximo àquelas pessoas. E olha, eu não sei você, mas eu estou convencido disso. Em todos os lugares que Jesus passa, o lugar não fica mais o mesmo, tudo é mudado, tudo é transformado. Jesus muda as pessoas, Jesus muda as geografias, Jesus muda as histórias, Jesus transforma o nosso viver.
Jesus ressignifica a nossa rotina diária, Ele põe propósito. Aquilo que fazemos pelo comum, aquilo que fazemos por responsabilidade, Jesus coloca propósito. Ele nos mostra que não é um simples acordar, Ele nos mostra que não é um simples ir para uma praia, preparar o barco, preparar a rede, estar no domingo de manhã em um culto. Ele nos mostra que a cada momento Ele pode mudar, ressignificar as nossas vidas, dar propósito às nossas atividades, estabelecer o norte, o destino. É bem verdade que não era apenas um chamado para aqueles homens, para eles pararem tudo. O que Jesus estava fazendo era dando propósito às atividades que já desenvolvia. Eu consigo olhar esse texto e ver que Jesus ele não está procurando apenas as pessoas capacitadas. É bom quando as pessoas são capacitadas, mas entregues. Nas empresas, quando nós fazemos seleção de emprego, nós procuramos os melhores para as melhores funções. Nós funilamos a maneira como a pessoa fala. Nós criamos perfil para ver se a pessoa tem realmente inclinação para desenvolver daquela função. Mas no reino do céu, a coisa funciona dessa forma. Primeiro obediência e depois capacitação. Você pode falar comigo? Primeiro obediência, depois capacitação. Deus mostrou no chamado de Eliseu que ele estava mais focado em obediência do que capacitação. Deus disse a Elias: vá em determinado lugar e alcance determinado homem. Ele cuida de bois, ele é um negociante, ele é um empreendedor. Mas existia uma escola de profetas naquele tempo. Deus poderia olhar para Elias e falar: Elias, vai lá na escola de profetas, porque existem pessoas que já estão sendo preparadas para exercerem ofício profético. Vai na escola de profetas, porque ali eles já aprenderam a orar. Vai para a escola de profetas, porque ali eles já sabem sobre o Pentateuco. Vai para a escola de profetas, que ali eles já sabem andar com as roupas proféticas. Vai para a escola de profetas, porque eles já entendem do sacerdócio. Mas Deus olha para Elias e diz: vá atrás de um homem que é um empreendedor, mas ele é obediente. Se falar, ele vai cumprir. Se chamar, ele vai seguir. E quando Elias chama Eliseu, Eliseu diz: só deixa eu me despedir do meu pai, e eu vou matar os bois, queimar as carroças, fazer um churrasco. E estou indo atrás, Elias. Nada me impede de te seguir. Jesus, no chamado dos seus discípulos, Jesus disse: vinde a mim. E aqueles homens poderiam dizer mais, porém, entretanto, contudo, senão, no entanto. Tenho casa, tenho cavalo, tenho carro, tenho família, tenho filho, tenho obrigações, tenho afazeres, tenho Zap para responder, tenho Facebook para olhar, tenho YouTube para postar, tenho Insta para fazer um videozinho, para grudar aí. Brincadeiras à parte, evidentemente. Mas Jesus olha para aqueles homens, estabelece um chamado. Deus quer obediência.
Eles poderiam dizer, mas conforme a minha visão. Eu tenho ouvido tanto isso, conforme a minha visão, conforme a minha visão, conforme a minha visão. Todo mundo pode ser a sua visão. Só não pode estar do meu lado. Simples assim. Algum pai, uma mãe, vai dar direção ao filho, aí o pai fala uma coisa, a mãe vai lá e desfala. Vai dar bom? Tem que ter uma voz. Tem pessoas que não se submetem à voz. O que você pode fazer? Nada. Só segue. Faz isso. Faz desse jeito. Faz dessa maneira. Um dia foi falado assim, mas pastor, nesse tempo que a gente está vivendo, não tem que dar vozes. Existem vozes e vozes. Você pode chegar e falar assim, pai, dá para fazer desse jeito, assim, ó. Mas quando você vai público, falar determinadas coisas, as correções precisam ser públicas. Eu tenho a rede para lavar. E Deus está falando, tá bom. Eu tenho o barco para resolver. Contigo mesmo. Deus quer obediência. E parece que falar obediência confronta. Falar obediência literalmente instiga. Porque a obediência ela é bonita na teoria, mas é difícil no cumprimento. Vai lavar a louça no tempo frio desse. É fácil obedecer? Não é fácil. Só Jesus. Meu dedo. Tá tudo. Deus, Ele quer obediência. Pai, mãe, ensine obediência ao seu filho. Ou ensine obediência à sua filha. Discípulo, discípula, se submeta, porque você sendo obediente, que você vai gerar filhos obedientes. Fale mais sobre obediência. Diante disso, me permita pontuar 4 percepções que eu tenho no texto. Primeira percepção, Deus continua chamando. Fala com quem está do teu lado, Deus continua chamando. Pode ser que Deus esteja te chamando hoje. Deus continua chamando. Mas eu estou já aqui nessa casa, eu estou no domingo de manhã. Deus continua chamando. Ele continua estabelecendo o chamado dele. E o chamado, como diz o pastor Elias de Souza Alves, não é assoviar o nome, é assoviar ou assobiar? Viar ou bi? Bi. Assobiar o nome, mas é o chamar. Ele nos chama pelo nome. Ele não diz, ô fulano, ô fulana, quem? Sou eu. Não. Ele nos chama pelo nome. Ele continua chamando. Ele continua andando e avistando pessoas dizendo, vem, me segue. Pode ser que nessa manhã Deus esteja te chamando. Ele esteja te chamando pelo nome. O chamado de Deus não abre espaço para dúvida. O chamado de Deus não abre espaço para indagações.
Ele te chama pelo nome. Pode ser que ele esteja chamando nessa manhã, falando: ei, fulano de tal, ei, abençoado, abençoada. 2, o preço desse chamado é o nosso tudo. Fala assim comigo: o preço do chamado é o nosso tudo. Ele quer as suas finanças. Que isso? Por que entrou nas finanças? É porque dói mais no coração dos homens. Já perceberam isso? Pode falar mal da tua mulher, mas não pega meu dinheiro não. Um dia eu estava trabalhando, num sábado à noite, fazendo uma clínica com meus irmãos, e aí o homem que estava lá, um empreiteiro, começou a falar: pastor, é tudo a mesma coisa. Querem ficar em casa e só pegar o dinheiro das ovelhas. Está lá minha sogra, o marido morreu e ela foi dar o dízimo. Eu falei com ela: para de dar o dízimo, irmão. Que negócio é esse? Pastor, é tudo... Vou usar aqui, não vou usar o termo, porque tem termo que a gente não tem que replicar. Com pessoas que não desenvolvem nada. E aí estávamos lá trabalhando. E eu falei com ele: olha, mas como assim? Não, mas é isso mesmo. Fica enchendo a barriga de pastor comer, para pastor trabalhar, quer dizer, para pastor ter carro e tal. Estávamos lá naquele dia sem almoçar, com lanche na barriga, noite já. Aí eu olhei para ele e falei: mas eu sou pastor. Isso que você está falando pode até ser verdade em alguns pequenos nichos, mas a maioria das igrejas possuem pastores e pastoras sérias. Aquele homem calou a boca. Entenda bem. Quando eu assumi aqui Jardim Meriti, disseram: a obra está tocando porque o pastor empresário entrou. Não sabiam eles que naquele mês que entrei tinha ganhado R$150 de salário naquele mês. Não, naquele mês não, nos meses anteriores, né? Mas a coisa não estava muito boa ainda. Mas Deus, Ele quer o seu tudo. Mas eu não tenho dinheiro, por isso eu não vou servir. Deus quer o seu tudo. Ele quer o seu tudo do nada, mas Ele quer o seu nada como tudo. Mas eu tenho minha família, Ele quer a sua família. Ele quer o tempo que você às vezes cochila. Que isso, pastor? Eu estou pegando pesado mesmo. O chamado vai te tomar completamente. Não tem a ver com instituição, não tem a ver com nome denominacional, tem a ver com a voz que continua ecoando desde que o dia que o Senhor disse: Diego, desde do dia que o Senhor te chamou pelo nome, essa voz continua ecoando, dizendo: vinde a mim e eu te farei pescador de homens. Não dá para ficarmos passivos diante do chamado de Deus. Ele vai tomar, Ele vai pegar tudo aquilo que temos. Ele quer o nosso tudo. Ele quer as nossas finanças, Ele quer as nossas famílias, Ele quer o nosso sossego, Ele quer o nosso descanso, Ele quer nosso vigor. Adolescentes, Ele quer o vigor da sua idade. Jovens, Ele quer o vigor do seu ímpeto. Ele quer tudo em você. Ele quer a consagração do seu corpo, Ele quer as suas mãos, Ele quer os seus olhos, Ele quer os seus lábios, Ele quer os seus cabelos, Ele quer as suas roupas, Ele quer a sua finança, Ele quer o seu carro, Ele quer a sua bicicleta. Ele te quer completamente.
Talvez o preço seja largar tudo e seguir o Senhor Jesus. Então pague esse preço. Vai! Três. A caminhada é necessária. Diga comigo, a caminhada é necessária. De novo, a caminhada é necessária. De novo, a caminhada é necessária. Jesus não chama e fala, vai, continua aí. Quando Jesus quer fazer algo, ele traz para perto. Mas sabe qual... Olha, meus irmãos, Deus é tremendo no que faz. Deus é tremendo no que faz. Jesus faz o convite, mas a decisão de andar com Jesus não é uma imposição de Jesus para a pessoa, mas é uma entrega da pessoa para Jesus. Quem entendeu isso? Aqueles homens poderiam falar, mas temos tantas coisas. Eliseu podia falar, tenho tantas coisas. Abraão poderia falar, eu tenho tantas coisas. Josué poderia falar, eu tenho tantas coisas. Mas Jesus vai lá e fala, vem aqui. Só tem uma forma de você ser aquilo que eu te chamei para ser, é andando comigo. Você diz, por que eu ir todo domingo na igreja? Por que eu ficar ouvindo louvores? Por que eu ficar orando o tempo todo? Por que ficar vigiando no carro, né? Por que eu fico vigiando? Olha, há de convir que tem dias que, olha, as músicas cristãs às vezes são muito repetitivas. E a gente que dirige o dia todo, você ouve a mesma música umas 20 vezes. Ao decorrer do dia, de 8 às 20 horas. Só Deus fica... Mas sabe o que a gente às vezes precisa fazer? Desligar o rádio e falar assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes nós precisamos da lacuna do silêncio. Eu preciso ouvir aquilo que me edifica. Mas se o que me edifica não está edificando, eu desligo e vou ouvir o silêncio. Porque pode ser que naquele silêncio Deus esteja dizendo, Elias, Eliseu, Débora. Tem até a Debs aí hoje, né? Ali, serve para você, Debs, né? Usei lá a serva do Senhor do Antigo Testamento, mas Deus pode estar falando. Deus, fala comigo, estamos ouvindo tantas vozes, tantos sons, e não conseguimos discernir exatamente a voz do Senhor, porque tem muito som, e Deus está ali, ó, querendo falar aos nossos corações. Um dia, no ardor de querer evangelizar esse lugar, numa reunião para os líderes, aí eu falei, vamos trazer sinfonia, se for o caso a gente canta até música que não são cristãs, mas clássicas e tal. Aí eu saí daqui da casa, no outro domingo eu chamei de novo o ministério, líderes, e pedi perdão. Foi. Falei, olha, eu falei aquilo, e quando saí daqui o Senhor me repreendeu. Aí todo mundo ficou assim, eu falei, então, no meu coração veio o seguinte, se você não coloca essas músicas na sua casa e no carro, como você vai botar essas músicas na minha casa? Nosso ouvido precisa estar sensível. Jesus, quando chama para caminhada, é para aprendizado. Quando um pai chama o filho para o lado, é para aprendizado. Quando uma mãe coloca o filho do lado, é para aprendizado.
Ele não está querendo apontar as nossas falhas, o que Ele está querendo mostrar é como deve ser feito, como deve ser realizado. Se o Senhor está te chamando nessa manhã para estar do lado dEle, vai sem reservas, é porque Ele está te ensinando, mas vai com coração ensinável, vai com coração de aluno, diga: Senhor, fala, porque o teu servo, porque a tua serva ouve. Aceite o convite do Cristo para andar lado a lado. Ele quer te moldar, Ele quer te tornar, como diz aí o texto, e vos tornarei pescadores. Ele está pegando, Ele está querendo que você venha do seu jeitinho, da sua forma, e Ele está pronto para te moldar, conforme a vontade dEle para a sua vida. Pescador, termino. 4 e último. O propósito real para o chamado. Diga comigo: o propósito real para o chamado. De novo, o propósito real para o chamado. De novo, o propósito real para o chamado. Não é fazer aqueles homens conhecidos, e olha que eles se tornaram conhecidos. Às vezes nós achamos que o chamado vai nos tornar pessoas influentes. Um tempo atrás eu fui chamado para uma reunião política. E o chamado da reunião política foi: você está sendo convidado para a primeira reunião, que nós fizemos um levantamento e descobrimos que em certas mídias sociais e alguns nichos aí, o teu nome foi bem quisto, então você é bem visto aqui em São João de Meriti como um bom nome, influente. Foi, né, irmã? Aí eu fui para a reunião, ouvi tudo o que tinha que ouvir e saí da reunião. Aí a Mona perguntou: e aí, o que tu queres, Gê? Como foi? Eu falei: foi muito boa a reunião, mas olha, percebi uma coisa: eles estão querendo traçar em mim uma coisa que não é de mim. Como assim? A única mensagem que eu tenho é Jesus. Então não sou eu que sou influente. Eu não sou influente. Jesus é. E não sou influente, Ele transforma vidas. Se eu apenas sou um embaixador da parte de Deus, não é um embaixador que tem a glória, é o Rei dos Reis que tem a glória. Cuidado com os convites. Cuidado com os convites. Quando tentam colocar você demais no pedestal, acredite, é porque pode ser que já esteja um serrote cortando os pés do pedestal para você cair. Fique ligado nas pequenas coisas. Não aceite a glória que não é sua. Os anciãos receberam a coroa do Senhor. Em Apocalipse, eles dobram os joelhos diante do Senhor e devolvem a... Eu acredito firmemente que está aí o propósito. Por que eles receberam a coroa? Porque eles tinham entendimento que, na verdade, eles só estavam ali pela misericórdia, que a coroa não era deles, a coroa era do Cordeiro do Senhor. Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Não aceite, não se abra muito para os elogios. Mas eles agora se tornaram pescadores de homens. Olha, eu sei tudo. Olha, eu entendo tudo. Olha, eu falo tudo. Fale menos, ouça mais. Não tenha vergonha de errar. Mas demonstre que nos seus erros você quer acertar. Seja humilde, manso como o Senhor Jesus. Faça a coisa certa da maneira certa. Não estou fazendo merchandising para o muro, não, tá? Faça a coisa certa da maneira certa. Ontem estava falando com minha filha e o papo foi esse: errado é errado mesmo se todo mundo fizer.
E certo é certo mesmo se ninguém estiver fazendo. Não queira ser conhecido pelos homens, queira ser ganhador de homens. Não queira que o seu nome seja propagado, queira que o nome do Senhor seja propagado. Há 2 anos atrás, fui convidado a falar em um comício. Foi eu, Henrique, meu amigão Paulo Sérgio, na época, e mais uma pessoa. E era um galpão tão absurdo, mas era tantas autoridades. E é aquele fuzuê, e pela graça de Deus, comecei a falar, e o Espírito do Senhor começou a mudar o ambiente. E eram tantas pessoas, e aí ficaram em silêncio. E aí quando comecei a pregar o Evangelho, aquilo que o Senhor estava determinando, entrou o prefeito, e com a sua comitiva. Aí uma pessoa falou assim, chegou a pessoa, pode parar de falar. Aí eu olhei para ele e falei, estou terminando agora, tome o microfone. Aí depois uma pessoa falou, pastor, você ficou sentido? Eu falei, de forma alguma, mas onde Jesus não tem espaço, eu também não preciso estar. Que nos conheçam como servos do Deus vivo. Que nos conheçam como servos, vocês, moças, como servos do Deus vivo. Quando olharem para vocês, que não tenham o que procurar para envergonhar. Pode passar peneira. Não existem pessoas certas, mas olha, existem aqui pessoas transformadas e que se tornaram novas criaturas em Jesus Cristo, nosso Senhor. O propósito real para o chamado é nos tornarmos ganhadores de pessoas. Deus não quer que você cante bem e seja conhecido pelos outros. Lembre-se do caminho das grandes e grandes cantores, que começaram em igrejas e depois deixaram que os seus corações mudassem um propósito e se tornaram conhecidos para os homens, mas não conhecidos para Deus. Podemos citar aqui casos como Mariah Carey, é essa? Alguma coisa Carey aí. Mariah Carey, começou no coral da igreja e hoje está aí. Podemos citar o próprio Justin Bieber. Podemos citar tantos outros. Um dia eu estava ouvindo o comediante chamado... Não, aqui do Brasil, tem um cabelão, que agora virou boxer agora. O Whindersson Nunes, enquanto uma princesa estava cantando música mundana, vem o Whindersson Nunes e canta lá o corinho da igreja e diz, eu ouvia isso com a minha mãe e minha avó cantando para mim o tempo todo. E hoje está do jeito que está, mas aquele que começou a boa obra é fiel para... Eu quero cantar para ser conhecido, está errado. Você precisa cantar para agradecer, agradar o coração de Deus. Que pode ser que cantando para o Senhor, o seu coração fique longe do Senhor. Exemplo disso, desse rapaz que cantava tão bonito, aleluia, e agora está achando que é uma coisa que não é. Eu esqueci o nome dele, mas posso citar aqui quando eu lembrar. Não tem problema nenhum. J.A.
Senhor. Teu propósito é ganhar almas, pessoas. Pode ser que você comece adorando ao Senhor, e aí vem uma voz que não é do Senhor e diz: eu estou te liberando para ir para o mundo, como essa menina agora que está aí, que eu esqueci já o nome dela de novo, Priscila Alcântara. E está no mundão mesmo. Toque para o Senhor. Dê aula para o Senhor, como para o Senhor. Você não é melhor, não é a tua capacitação, é o teu chamado que faz a diferença. O propósito real para o seu chamado é ganhar pessoas, é ganhar almas. Quando esquecemos disso, nós levamos tantas coisas à derrocada, família derrocada, ministério derrocada. O teu ministério é qual? O meu não, do Senhor. Qual é o teu ministério? O meu não, Deus só confiou, só cuido. Quem entendeu isso? Não é meu não, é dele. Eu só estou dando o meu melhor para ele. Concluo. Propósito real do seu chamado, não sobra dúvidas, não fica em dúvidas. O propósito real para o seu chamado é ganhar pessoas. Sabe a sua casa? É o seu primeiro nicho de evangelização. E sabe como você vai evangelizá-los? Sabe como você vai evangelizá-los? Vivendo a transformação do Evangelho. Vou te esperar. Nós pregamos quando literalmente, nós vivemos o Evangelho. Quando você que tinha o costume de xingar, começa a se esforçar para não xingar mais. Eu sei que é difícil, mas pelo Evangelho você também abre mão do xingar. Quando você mentia, você se esforça, porque a mentira é um vício. A mentira é um vício. Quando você mentia, e por mais que seja viciante continuar mentindo, você se esforça cada vez mais para falar a verdade. Você não tenta mudar o ambiente ao seu favor. Você diz: foi isso mesmo e ponto. Tem pessoas que dizem assim: se eu contar a verdade, vou perder tudo. É melhor perder tudo e continuar vivendo bem do que manter algumas coisas na base da mentira. Denzel Washington, no filme Voo, nos ensinou isso. Como um bom cristão, ele nos ensinou que só a verdade nos libertará. E ele poderia seguir o caminho da mentira no final do filme, mas ele entendeu que era melhor estar preso, falando a verdade, do que continuar livre, sendo escravo da mentira. Você quebra o poder da mentira quando você fala a verdade. Talvez você chegou nesse momento dizendo: e aí? Como eu vou pregar para minha casa, deixando de ser armador? Tem pessoas que são manipuladoras. Renuncie o espírito de manipulação. Se posicione verdadeiramente. Não tente trazer um ambiente perfeito quando você erra. Encare as consequências como são e
e peça misericórdia a Deus. E vai! Não seja escravo, não seja escrava de situações. Sabe como você vai pregar dentro da sua casa? Quando você passa, em alguns casos, a falar mais, que tem gente que é muito silêncio, ó, bico fechado o tempo todo, mas às vezes você tem que falar. Sabe como você vai pregar na sua casa? Quando você fala muito e aprende a ficar, mas em silêncio. Viva a transformação. Esse chamado é elevadíssimo. Termino. Se você pode, fique sobre os teus pés. Deus não te chamou para ser investigador. Deus não te chamou para ser analista. Deus não te chamou para ser ator ou atriz. Alguns são, mas eu digo assim no dia a dia, questão de